de nós. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 10, Lucas capítulo 10. Nós estamos em uma série aqui na nossa igreja sobre os ensinos de Jesus através das parábolas. Nós já falamos, é importante ressaltar que quando nós falamos de parábolas, nós estamos falando em histórias bíblicas que Jesus contou, baseados em fatos do cotidiano, do dia a dia, que Jesus apresentou com um fim de ensinar, com um fim de ilustrar ou clarear algumas verdades. De forma resumida, nós podemos dizer que parábolas são metáforas simples que transmitem lições espirituais aqui dentro do contexto bíblico de grande profundidade e que tinham a intenção de levar os seus ouvintes a algum tipo de decisão. E quando nós meditamos e nós pensamos nas parábolas, nós precisamos compreender a sua relevância para os dias de hoje. Nós queremos aprender com o Senhor Jesus, através dos seus ensinamentos, por meio dos princípios que Ele nos ensina nesses textos, e aprender com Ele, e através dos seus ensinamentos, por meio dos princípios, crescer e aprofundar a nossa fé e com a graça de Deus ter as nossas vidas transformadas. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, Lucas 10, a partir do verso 25, você pode deixar sua Bíblia aberta aí. Hoje nós vamos falar sobre essa parábola, a parábola do bom samaritano. Nós já vimos ao longo dessa série, durante esse mês de outubro, nós já falamos sobre a parábola do construtor prudente e do insensato. Nós já falamos sobre a parábola do semeador, nós já falamos sobre a parábola do joio, e você pode acessar o canal da igreja lá no YouTube e assistir ou ouvir ali essas pregações, compartilhar, enfim, e ali você tem elas de forma completa. Mas eu quero ressaltar algumas coisas nessa introdução. Porque quando nós meditamos sobre a parábola dos dois construtores, nós falamos que Jesus, ao contar essa parábola, ele não estava dando conselhos de construção, uma aula de engenharia. Ele estava, na verdade, usando uma situação conhecida, comum no dia a dia daquelas pessoas, para ilustrar verdades espirituais. E Jesus, ao lermos aquela parábola e extrairmos lições daquela parábola, nós vemos que Jesus nos faz um convite para uma vida atenta à sua palavra. O homem prudente, o homem sábio, o homem ou a mulher prudente, sábio, é aquele que é sensível à palavra de Deus, é aquele que obedece à palavra de Deus, é aquele que tem uma vida alicerçada na palavra de Deus. Nós também falamos sobre a parábola do semeador. E Jesus também, ao contar a parábola do semeador, ele não está dando uma aula de agricultura, de como plantar, de como ter uma boa colheita. Jesus está contando uma história baseada na experiência de vida que muitas daquelas ouvintes tinham e deveriam ter tido. E o texto nos apresentou ali alguns tipos de ouvintes da palavra de Deus. Aqueles que têm um coração que desvaloriza a palavra de Deus, aqueles que têm um coração que a palavra de Deus não criou raízes, aqueles que têm um coração que não tem a palavra de Deus como prioridade, e aqueles que têm um coração que de fato esse é a boa semente, aqueles que têm um coração receptivo à palavra de Deus, o coração do solo fértil. A importância que nós temos, a importância que o texto nos traz de ser um solo que ouve a palavra com o coração aberto e permite que a semente do Espírito frutifique, a semente frutifique por meio do Espírito. E nós falamos da parábola do joio. E a verdade é que também quando Jesus ele conta a parábola do joio, Jesus não estava ensinando a como plantar uma semente boa, de boa qualidade, e a tratar as ervas daninhas da lavoura. Jesus não estava ensinando sobre isso, mas como o Cipriano nos disse aqui a semana passada, como o demônio, o inimigo das nossas vidas, está em atividade, inclusive na igreja, se infiltrando, na maioria das vezes, até na aparência de cristãos genuínos. A igreja que pode conter em sua membresia
aquele que é um crente autêntico, aquele que é um crente falso, mas o convite de Jesus para verdadeiramente pertencermos a Ele. E nós vimos também sobre a separação que ocorrerá no fim dos tempos, no dia do juízo, e como o justo brilhará como o sol no reino do seu Pai. E nós lemos, e nós ouvimos, e nós vimos aqui que Jesus, ele fez a explicação dessas 3 parábolas. E nós, pregadores aqui, temos a função, a responsabilidade de ler os textos, de explicar os textos dentro do seu contexto e aplicar para os nossos dias, extraindo algumas lições aos nossos corações. Mas essa parábola que nós vamos ler hoje, a parábola do bom samaritano, ela não tem a mesma clareza. Ela não tem a mesma explicação de Jesus, quando Jesus para e explica a parábola. Essas que eu acabei de mencionar aqui. Mas dentro do nosso contexto, o contexto em que nós vivemos, uma dessas lições é muito conhecida. Se você procurar provavelmente eu falando aqui vai vir na sua mente alguns nomes de algumas instituições no Brasil, ou até fora do Brasil, que trazem esse nome, Bom Samaritano. Não sei se você conhece algo que tem essa nomenclatura, Bom Samaritano, mas se você tiver curiosidade, dá um Google aí não, depois você faz isso na sua casa, dá um Google e procura Bom Samaritano. E você vai ali ver que tem hospitais, tem funerárias, tem projetos de leis, tem clínicas, casas de acolhimento, tem ONGs de reabilitação e ressocialização, tem institutos, tem escolas de ensino, tem núcleos ou projetos de trabalhos de igreja, entre tantas outras coisas, com esse nome Bom Samaritano. Isso já demonstra para nós como o termo, a palavra samaritano se tornou em nossa cultura sinônimo de alguém ou de uma instituição que demonstra compaixão, que demonstra misericórdia. É uma expressão também utilizada como um elogio diante de um comportamento generoso e sacrificial. É alguém que é um bom samaritano. Mas será que a lição dessa parábola está restrita apenas à compaixão, à misericórdia, a ajudar os necessitados, a demonstrar bondade para um estranho? Será que essa é a grande lição que essa parábola nos ensina? Vamos lá para o texto. Lucas 10. Nós vamos ler agora até o 29, depois a gente continua a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Nós vamos continuar mais para frente a leitura, mas só para fazer uma pausa aqui para a explicação, palavra do Senhor para nós, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, ó Pai, que estamos aqui reunidos, que abrimos agora o texto, que estamos nesse momento de meditação na Tua palavra, através da Tua exposição, da exposição da palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, fale aos nossos corações, ó Pai, que o Senhor tenha liberdade em tratar as nossas vidas, ó Pai, conforme a Tua vontade, ó Pai. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para entendermos a mensagem dessa parábola, nós precisamos nos atentar, nós precisamos entender o seu contexto e para quem Jesus está contando essa parábola. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, o autor do Evangelho, ele introduz o Evangelho que leva o nome dele, da sua autoria, nos 2 primeiros capítulos descrevendo sobre a vinda de Jesus. E ele gasta 2 capítulos para dizer sobre a anunciação, o nascimento de João Batista, o nascimento e a infância de Jesus. E do capítulo 3 até uma parte ali do verso 4,
ele descreve sobre a preparação de Jesus para o seu ministério. E a partir do verso 4 até o capítulo 9, verso 9, o texto vai descrever para nós o ministério de Jesus na Galileia. Aquilo que Deus trabalha aquilo que Jesus, na verdade, perdão a expressão aqui, aquilo que Jesus, na verdade, vai desenvolver ao longo do seu ministério. E quando nós lemos Lucas 9, 51, diz assim: aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Lucas, talvez, é um evangelho um pouco mais genérico, embora ele seja muito detalhado no conteúdo, mas na descrição geográfica, Lucas é muito mais genérico do que os outros para descrever essa movimentação de Jesus. E quando nós chegamos aqui nessa parábola, no verso 9:51, um pouco antes dessa parábola, Jesus está indo para Jerusalém. E Jesus vai para Jerusalém para cumprir a sua missão. E qual é a missão de Jesus em Jerusalém? Morrer e ser crucificado, a Páscoa, a paixão, tudo que ocorreria ali, né? E Lucas descreve isso para nós. E o capítulo 10, nesse trajeto de Jesus, desse bloco que Lucas começa a descrever, Jesus indo para Jerusalém, no capítulo 10, começa descrevendo que Jesus envia 72 dos seus discípulos em uma missão, para levar o evangelho às cidades da Galileia. E é interessante que se você ler o capítulo 10, Jesus vai apresentar uma mensagem muito forte, um discurso muito duro contra algumas daquelas cidades. E o texto nos diz, a partir do verso 25, que nós lemos, que em certa ocasião Jesus estava ensinando, algo comum, como o mestre que Jesus era, e um perito na lei, um estudioso, um professor, alguém que é um conhecedor das Escrituras, ele fica de pé e faz uma pergunta para Jesus. Algo não muito comum, você está numa sala de aula, se alguém tem uma pergunta, antigamente o pessoal tinha um hábito de levantar a mão, né? Hoje o pessoal nossa cultura é um pouco menos educada. E o cara já introduz lá no meio do que você está falando, e aí o outro fala também, e aí o professor às vezes tem que direcionar aquilo para a aula não perder o foco. Mas até um certo tempo atrás, quando alguém ia fazer uma pergunta, o que fazia? Levantava a mão, certo? No tempo de Jesus não fazia isso. Jesus estava ensinando e alguém ficava de pé. E essa pessoa fica de pé e faz uma pergunta para Jesus. E a pergunta que ele faz é um tanto quanto interessante. Porque ele diz assim: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Concorda comigo que é uma pergunta muito relevante para as nossas vidas? Talvez é uma pergunta que todos nós um dia precisaríamos fazer. Onde nós vamos passar a eternidade? O que vai acontecer o dia que acabar a nossa vida? O que vai acontecer o dia que eu partir dessa vida? Ou seja, como que eu faço para ter aquilo que a Bíblia chama de vida eterna? Mas esse perito da lei, ele não tinha uma pergunta honesta. Ele queria pôr Jesus à prova. A pergunta dele não tem sinceridade de coração, ele não está ali para aprender. Ele quer gerar um debate, ele quer expor, ele quer ver o tipo de mestre que Jesus era. Ele queria envergonhar Jesus, ele queria impressionar a multidão. Já viu um aluno, gente que está em sala de aula conhece o nível de perguntas, e você sabe aquele aluno que quer fazer uma pergunta porque ele de fato quer aprender, ele tem uma dúvida, e aquele que muitas vezes quer mostrar a intelectualidade dele, e muitas vezes coloca o professor à prova. Eu até 2 meses atrás estava dando aula de uma disciplina chamada gestão eclesiástica. E como lidar com a dinâmica da igreja, em parte administrativa, tudo isso. E um dos alunos me fez uma pergunta: professor, como que a gente faz para reconduzir alguém que pecou e chega novamente para o ministério num cargo de ministro, como um pastor da igreja? Qual é a sua visão sobre isso? Isso é uma pergunta difícil. Isso é uma pergunta que pode ter, eu não estou aqui julgando o aluno, porque eu entendi a sinceridade dele, mas isso é uma pergunta que já vem com pressupostos. A pessoa já tem algo estabelecido na mente dele e ela quer
muitas vezes ela poderia me colocar à prova, que não era o caso, e o que esse aqui faz, ele coloca Jesus à prova. Mas é interessante que essa é uma pergunta comum naquele tempo. Veja, por exemplo, João capítulo 3, quando Jesus encontra com Nicodemos, embora não é necessariamente essa pergunta, com esses termos que ele faz, olha a resposta que Jesus diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Então quem tem a vida eterna? Aquele que crê. Jesus já havia falado sobre isso quando há um debate sobre o novo nascimento. Mateus 19, a parte B do versículo 16, o jovem rico faz uma pergunta para Jesus: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Era uma pergunta comum naquele tempo, era uma pergunta que se fazia. Os judeus queriam entender como ter a vida eterna, e tinha muitas controvérsias, inclusive dentro do judaísmo, dentro dos grupos judeus. Mas Jesus é Jesus. E Jesus, ele faz algo comum naquele tempo também. O que Jesus faz? Ele responde com uma outra pergunta. É como se o exemplo que eu dei de um aluno que faz: professor, como que a gente faz para reconduzir um pastor que pecou ao ministério pastoral? E eu olhasse para ele e falasse: o que você pensa sobre isso? Eu joguei a pergunta para ele, eu quero ouvir dele para depois fazer as minhas considerações. E Jesus faz isso, porque isso era comum. Ele responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? Como você lê? Como que você entende a lei? E ele era o que da lei? Ele era um leigo? Ele era um perito. Ele era um professor, ele era um estudioso da lei. E ele sabia a resposta. E aí ele vai e cita. Ele cita aquilo que está lá em Deuteronômio 6, 4, 5, que diz assim: ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Mas ele não somente cita isso, como ele sabe que a lei, aquilo que eles resumiam com o mandamento, que tinha um relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo, também envolvia Levíticos 19 e 18, que diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Ele responde de forma correta. Era um resumo das exigências morais da lei. Resposta que inclusive Jesus já havia dado quando um outro perito da lei o questionou. E quem sabe ele já não tivesse até ouvido essa resposta por parte de Jesus. Veja comigo o que diz Mateus capítulo 22, versos de 35 a 40. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus, ele olhou para aquele homem no verso 28 e diz assim: resposta certa. Ame a Deus de todo o seu coração e ame o próximo como a si mesmo. Se você fizer isso com perfeição, faça isso e viverás. Agora vamos lá. Obviamente a gente não está ali, a gente não pode fazer... Está chiando aí para vocês? Estou com um chiadinho aqui. Achei, mas não é o microfone então. Mas vamos lá. A gente não está ali no contexto de Jesus, o texto não nos diz, mas nos parece um pouco de ironia da parte de Jesus. Porque quem consegue, queridos, amar a Deus de todo o coração e ao próximo de maneira perfeita? De todo o coração. Eu não consigo. Você consegue?
Você consegue amar a Deus de todo o seu coração, próximo como a ti mesmo, de maneira perfeita, completa? Nós dependemos de Jesus para isso. Nós dependemos do Espírito Santo para isso. Isso mostra para aquele perito da lei como a lei o condenava. E isso também mostra a nossa condenação diante da lei. Porque nós não conseguimos amar de forma completa. Já dei um exemplo aqui. Você diz que ama até alguém empinar a moto na sua frente, você torcer para o camarada cair da moto. Como que você ama o próximo como você ama a si mesmo? Não ama. Você diz que ama alguém até alguém não te empurrar no trem para entrar lá na Barra Funda para pegar o trem até Itapevi para vir para Cotia. Porque quando alguém te empurra, você não tem esse amor de forma completa pelo próximo. Mas o pensamento daquele camarada, queridos, dentro do seu contexto, era legalista. Ele entendia que a circuncisão, que as cerimônias, que a obediência aos sábados, as suas tradições lhe garantia a entrada para o reino eterno. Eles estavam muitas vezes observando a lei cerimonial e mantendo uma fachada superficial. Se ele fosse honesto, ele teria reconhecido que não amava a Deus como devia, e nem o próximo como deveria. Ele deveria ser confrontado com a mensagem da lei, que ele era um estudioso. Ele sabia a resposta da primeira pergunta, mas agora com um senso de justiça própria, querendo proteger a sua imagem, porque Jesus meio que o quebrou, pegando num termo popular, com a sua resposta. Querendo proteger a sua imagem, ele problematiza. Ele cria uma dificuldade em torno da pergunta. E ele pula uma parte da lei sobre amar a Deus de todo o seu coração, alma e entendimento, e ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Legal. Eu fiz uma pergunta para colocar Jesus à prova. Jesus me respondeu fazendo uma outra pergunta. Jesus falou: faça isso e viverás. Ele sabe que se empurrarem ele no trem de Jerusalém para entrar, ele vai chutar alguém. Ele sabe que ele vai para a igreja todo domingo, mas o coração dele não é tão puro assim. E aí ele olha e fala assim: mas quem é o meu próximo? E esse é o grande pano de fundo dessa parábola. Porque Jesus, para responder essa pergunta, quem é o meu próximo, Jesus ele conta uma história. Uma história que pode ser um fato verídico ou uma história criada, não nos importa. Mas ele conta uma história para tratar o coração daquele homem. Então nós, ao lermos a parábola do bom samaritano, a gente precisa ter esse pano de fundo, porque Jesus está num diálogo, e o diálogo, e ao contar a história, Jesus está respondendo uma pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus, diante da pergunta, ele conta uma história. Diante daquele homem orgulhoso, legalista, religioso, sem percepção da sua pecaminosidade, Jesus diz assim, verso 30. Um homem descia, Lucas 10, 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando este caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Essa é a parábola do bom samaritano. É uma parábola que tem muitos detalhes e que ao longo dos anos, alguns, inclusive grandes teólogos, tiveram interpretações alegóricas dessa palavra.
parábola. O que significa interpretações alegóricas? Dizendo que o samaritano representa Jesus, dizendo que a hospedaria é a igreja que cuida dos enfermos, e grandes teólogos, como por exemplo Agostinho, alegorizou essa parábola, dando para cada parte da parábola, cada parte de um personagem da parábola, uma certa representação, mas o fato é que são detalhes, são partes da história. Nós precisamos ter atenção à ideia central da parábola. E Jesus conta uma história. E a história que Jesus conta ocorre em uma estrada que existia naquela época. E que eu acho, pesquisando um pouquinho, ainda existe hoje. E que de fato existia. Que quando as pessoas iam e voltavam das festas de Jerusalém, tinha um grande fluxo. Mas em outras épocas era uma estrada bem menos movimentada. De Jerusalém para Jericó tem uma distância aproximadamente de 28 quilômetros, 27, 28 quilômetros. É uma descida de cerca de 1.000 metros e uma estrada pouco deserta fora da época do período de festas. Eu já trabalhei com gente que morava na Baixada Santista e trabalhava ali na região de São Paulo todos os dias. Ia, antes de home office, ia para o escritório todos os dias. E o trânsito fora de época, para quem vem da Baixada Santista para cá, é tranquilo. Agora vai, no dia 30 de dezembro, pegar a Imigrantes, a Anchieta, para você ir para o litoral sul de São Paulo. É tranquilo o trânsito? Não é tranquilo. Por quê? A galera vai passar o Réveillon na praia. E aqui, na época de festa, essa era uma estrada muito movimentada. Gerava um grande movimento, mas outras partes do ano, ela era muito tranquila. E o texto nos diz que nesse período de tranquilidade, nesses 27, 28 quilômetros, que era uma descida, estava abaixo ali do nível, um homem de uma etnia, uma identidade não identificada, mas possivelmente ele era um judeu, pois gentil não passava muito nessa estrada. Ele está viajando sozinho pela estrada e ele cai na mão dos assaltantes. Tiram as roupas dele, espancam e o deixam quase morto. É como se você ouvisse as histórias do jornal dos dias de hoje e falasse assim: poxa, o camarada está descendo a Imigrantes ou está subindo a Imigrantes, 5 horas da manhã, alguém tacou uma pedra, ele parou o carro para ver o que aconteceu e ele foi assaltado, ele foi espancado. Obviamente não era isso dentro daquele contexto. Agora tem uma curiosidade muito importante nesse texto. Porque eu vou contar a história, você vai falar: não, pastor, mas o cara não podia parar. Porque o que acontece? Ele podia estar atrasado. Concorda comigo? Você parar o carro e você tem uma reunião importante na empresa, você vai parar para atender alguém? Você vai perder tempo. Então ele podia estar atrasado. Agora o texto nos diz que eles, olha o que diz o verso 30, um homem descia. E aconteceu estar descendo. O que isso significa? Descer para Jericó significa que tanto o sacerdote como o levita, eles haviam terminado o serviço do templo. Eles estavam voltando para casa. Uma vez que na cidade, no local aqui de Jericó, viviam muitos sacerdotes, viviam muitos religiosos daquele tempo. Jericó, desse tempo aqui, não é o mesmo do Antigo Testamento, ele era como se fosse um oásis, um lugar no deserto que tinha suas águas ali, e muita gente religiosa rica daquele tempo morava ali. O cara já morava no litoral da Palestina, de Israel aqui. Então, é importante a gente saber que eles estão voltando, porque o atraso não era o problema. Porque eles não estavam indo para a igreja. Eles estavam voltando da igreja. Isso faz diferença, não faz? Hoje eu entrei na estrada de Calcaia. Ali depois do depósito Nascimento parou tudo. E de repente eu começo a ver um movimento na rua, uns macaquinhos, para lá e para cá. Eu brinquei com a Deise, a gente está no interior mesmo, né? Então, quando a gente para num trânsito, porque tem macaco, e a gente ficou uns 3, 5 minutos ali parado. E os macaquinhos para lá e para cá, os motoristas dos dois lados parados, porque não ia atropelar os macaquinhos, aqueles saguizinhos pequenininhos.
Mas eu estava vindo para a igreja. Não estava voltando da igreja. Eu tenho uma preocupação, não tenho? Imagina eu mandar uma mensagem para o Cipriano e falar: Cipriano, tem 6 macaquinhos no meio da rua, parou tudo o trânsito aqui na estrada de Calcaia, eu não vou chegar para o culto. Faz diferença? Agora imagina, eu estou saindo da igreja, tem 5 macaquinhos, e eu estou parado no trânsito porque tem uns macaquinhos lá, estou indo para minha casa. As crianças vão dormir dentro do carro. Eu, se o trânsito ficar parado muito tempo, eu fecho os olhos ali e vou descansar também. Então um atraso não era o problema. Agora imagine aquele perito da lei ouvindo a história. E aí ele começa a ouvir a história. Aquele homem foi assaltado. Aquele homem foi espancado. Levaram a roupa daquele homem. Mas tem uma boa notícia, que eles também tinham uma rivalidade entre eles ali, mas tem uma boa notícia. Está vindo o sacerdote. E o sacerdote, o que é? Um servo de Deus. Alguém que oferece sacrifícios para o povo do templo. Ele não está indo para o templo, ele está voltando do templo. É um religioso, é alguém espiritual, é alguém que deveria ser um exemplo de compaixão e que conhece a lei de Moisés de amar a Deus e ao próximo. Que deveriam inclusive tratar bem do estrangeiro se ele fosse um estrangeiro, mesmo sem conhecer a etnia daquele rapaz que estava ali. Mas o texto nos diz que ele passou para o outro lado. Ele se deslocou para o outro lado da estrada. Ele fez um desvio para evitar o contato com esse homem. Então o pastor daquele tempo foi reprovado. O sacerdote daquele tempo foi reprovado. Tinha um levita. E há uma expectativa do quê? De que alguém que faz um serviço também no templo vai parar. Está vindo o levita, aquele que exercia funções secundárias no templo. Eram os assistentes dos sacerdotes, eram os que trabalhavam nos bastidores, é aqueles que cuidavam do templo. É aqueles que também tinham as suas vidas dedicadas ao serviço religioso. Mas o texto nos diz que o levita agiu assim como agiu o sacerdote. 2 religiosos que acabaram de sair do culto, que deveriam praticar a lei e que foram indiferentes e insensíveis à necessidade daquele homem. Uma possibilidade muito aceita e que nos parece muito comum e muito pertinente para esses 2 homens é que tanto o sacerdote como o levita, que passaram para o outro lado, que passaram direto, é que eles não sabiam que aquele homem estava vivo ou morto. Eles possivelmente estavam preocupados com as várias leis judaicas sobre pureza. E como religioso, se ele estivesse morto, se ele tocasse nele, eles estariam incorrendo em uma contaminação cerimonial, como diz a lei em Levítico. E ao não saber disso, ele não coloca, ele não se contamina. Mas contextualizado para nós, é nós pensarmos em nós, acabando o culto, e tendo que lidar com uma situação inesperada, como estamos lidando aqui. Tendo que quebrar a nossa cerimônia, a nossa forma de predição, de pregação, e o pregador tem que parar e chamar a atenção, porque nós cremos num Deus soberano, que reina sobre a sua igreja, e que nós falamos a semana passada que os espíritos não se contentem, e a gente repreende em nome de Jesus. Essa é uma situação. Mas a outra situação é a gente pensar em a gente indo para casa, saindo da igreja, e aí a gente lida com um carro quebrado no meio do caminho. E aí você vai falar assim, não, eu lendo a parábola do bom samaritano, eu preciso parar o carro. Eu preciso socorrer. Porque é isso que Jesus quer comigo, quer de mim. E eu coloco inclusive a minha segurança em risco. Eu coloco a segurança da minha família em risco. E eu não sei, queridos, se eu indo para casa acabar o culto, com a minha esposa e com 2 crianças, eu pararia o carro, se eu visse um carro parado no acostamento, quebrado ali. Não sei se eu faria isso, provavelmente não. Agora, se eu visse ocorrendo um acidente, se eu presenciasse, se eu visse um assalto e a pessoa encostada ali, provavelmente eu pararia.
Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que você saia daqui parando o carro em todo lugar que agora você encontrar alguém ali necessitado. Porque a gente vive em outros tempos. A gente vive uma outra realidade. A gente tem, nas rodovias, você paga um pedágio ali que você não gosta de pagar, mas a cada 1 quilômetro tem uma cabinezinha que você pode fazer o telefone, passar reto, telefonar e falar, ó, tem um carro lá atrás. A gente vive num outro tempo. E nós precisamos lembrar que a parábola tem um pano de fundo. Porque Jesus faz uma pergunta, aquele rapaz faz uma pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E o sacerdote e o levita são pessoas que conhecem as escrituras, as obrigações da lei, que sabem que devem ajudar, mas não o faz. São, como os muitos religiosos daquela época, pessoas sem compaixão, sem amor, inclusive naquele período, muitos envolvidos em corrupção. Nós podemos dizer que não amavam a Deus de verdade, porque se amassem a Deus, obedeceriam os seus mandamentos. Mas também não amavam o próximo, pois quando estão diante de uma oportunidade de demonstrar amor, se recusam. São religiosos hipócritas, que observam a lei cerimonial, estão a serviço do templo, mas que os seus corações não foram alcançados e transformados pela graça de Deus, para que as suas atitudes fossem diferentes. Mas é interessante que essa também pode ser a realidade do meu e do seu coração, quanto muitas vezes nós somos insensíveis e indiferentes. Muitas vezes nós não passamos para o outro lado da rua, mas não agimos com misericórdia com as pessoas necessitadas. Porque quando nós olhamos para a lei, nós nos tornamos conscientes do nosso pecado. Mas o fato que obedecer à lei também não nos declara justo e mostra a nossa impossibilidade de obediência à lei. Porque às vezes a gente olha para essa história, para a atitude do sacerdote e do levita, e a gente fica com um sentimento de superioridade moral e fala assim, Senhor, é o sacerdote e é o levita. Foi o pastor que passou reto, vou contextualizar de uma forma muito errada, mas foi o pastor que passou reto e foi a equipe de louvor, não fui eu. Mas vamos ver o que Paulo nos diz em Romanos 3, de 20 a 28. Romanos 3, de 20 a 28 diz assim, Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Não da obediência à lei, não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Queridos, nós precisamos olhar para esse texto e combater a religiosidade legalista e cerimonialista, ritualista do nosso coração. Esse relacionamento que nós criamos com Deus, do pode e não pode, que gera o ar de superioridade dentro de nós. É um livro de pode e não pode, e porque eu faço o que eu acho que não pode, eu sou superior aos outros. Ou esse cerimonialismo, ritualismo, que para ser mais contemporâneo, talvez o ativismo, é fazer coisas ou desenvolver coisas que substituem a nossa espiritualidade. E aí a gente olha para eles e fala assim, não é eles, mas é nós. Porque nós somos assim. Porque se eu tive um histórico de vida
melhor que alguém que se converteu com um histórico de vida pior, o meu pode ou não pode, foi mais obediente, eu fui moralmente melhor, então o meu lugar é o Alphaville do céu. Não existe isso, querido. Não existe isso. O que existe é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a própria lei que Deus revela, quando nós olhamos para o nosso coração diante desse Deus, a gente se vê pecador. Porque, como eu disse, vai falar, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. Você pode dizer, eu amo. Mas será que nós amamos dessa forma? Amar o próximo como a si mesmo, você pode dizer, eu amo. Mas até que ponto vai o seu amor, queridos? Que Deus, queridos, com a sua graça, não permita que vivamos uma religiosidade que não atinge a vida e não atinge o coração. Que nós vivamos através do acesso aberto por Cristo na cruz, na presença do próprio Deus, que nós temos acesso por meio de Cristo. Que Deus molde o nosso caráter e nos faça alcançar a plenitude do Filho de Deus. E que a nossa vivência de vida cristã, religiosa, haja um equilíbrio saudável entre a fé e as obras, entre a doutrina e a prática. Porque quando Deus atinge o nosso coração, nós confessamos sim a fé cristã, mas nós aplicamos essa fé que nos atinge ao nosso viver diário. E vivemos um evangelho marcado por misericórdia e compaixão. E um desenrolar natural da história que Jesus estava contando e que os ouvintes esperavam, era que um sacerdote ou um levita, e era normal, porque vai vir um herói. O sacerdote não foi, o pastor não foi, a equipe de louvor não foi, os levitas não foram. Quem vai vir? Vai vir um crente da igreja, normal. Ele vai lá e vai parar, mas Jesus, ele faz uma reviravolta na história. E ele apresenta uma pessoa um pouco provável para aquele tempo. E ele apresenta um samaritano. E aí sabe o que o samaritano faz? Diferente daqueles homens que passaram pelo outro lado da rua, ele tem compaixão. E Jesus, ele registra e detalha o ato de bondade dele. Ele diz assim, ele enfaixa a ferida da vítima. Ele derrama o óleo e vinho. O óleo e vinho tinha um caráter medicinal, é como se passasse o mertiolate da época. Tá? Mertiolate já é coisa de velho, né? Mas é como se fizesse os primeiros socorros da época. Ele coloca ele sobre o seu animal, e se ele coloca sobre um animal, provavelmente ele vai andando do lado. Ele leva para uma hospedaria, ele cuida dele, ele paga sua estadia até ele retornar, inclusive sem saber quanto ele vai custar. Ele não sabia os ferimentos, ele não sabia a gravidade, e ele leva para a hospedaria. Ele cuida dele. Agora, o que a gente precisa ter em mente aqui, queridos, é que um samaritano seria a fonte de ajuda menos provável para um viajante na estrada de Jericó. Porque os samaritanos, eles evitavam viajar por aquela estrada. Ele só fazia isso em uma urgência extrema. Havia um desprezo dos judeus pelos samaritanos, que duravam séculos. Os judeus consideravam os samaritanos eticamente e religiosamente impuros. Desde a época em que o Império Assírio levou a população do Reino do Norte e misturou eles ali, numa forma de cativeiro, eles criaram uma rivalidade, e os judeus não olhavam para eles como alguém puro. Eles tinham crenças pagãs, eles não seguiam todo o Antigo Testamento que eles tinham na época aqui, eles seguiam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, eles não criam na aliança de Davi. Eles tentaram sabotar o projeto de reconstrução do templo e dos muros, quando é descrito lá em Esdras e Neemias. Eles eram inimigos por séculos. Você consegue perceber o que Jesus fez com esse homem, querido? Porque o segundo grande mandamento era amar o próximo como a si mesmo. E o intérprete da lei, ele tinha na mente dele pequenos sistemas bem pré-determinados que lhe permitiam amar até certo limite.
E o que Jesus faz ali, queridos, ao contar essa parábola, não é dar uma história simplesmente de compaixão, de humildade, de bondade, de a gente sair fazendo o projeto Bom Samaritano da Igreja Batista de Calcaia do Alto, embora possamos fazer isso. O que Jesus faz é desmascarar o preconceito e o ódio do coração daquele homem. E quando ele tem ódio e ele tem preconceito, teoricamente, e como consequência, ele tem falta de obediência a esse mandamento. O próximo já não pode ser definido para eles em termos limitados. Sua falta de amor não está no fato que ele não tinha ajudado o homem e deixado à beira da estrada, mas sim o fato de que ele odeia samaritano. Entenderam? Quando ele pergunta quem é, onde é o desenrolar na história, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus conta uma história, e dentro daquele coração, daquele perito da lei judeu, tinha um ódio aos samaritanos. Na cabeça desse samaritano, ele era um inimigo deles. E se o viajante fosse judeu, também inimigo do viajante. Mas quando ele viu aquele camarada ferido na história que Jesus conta, ele teve piedade dele. Ele viu a necessidade de resgatar esse homem. Ele assumiu o fardo, ele pagou as despesas, ele se aproximou, ele tinha um coração cheio de amor, que diante da necessidade de alguém, ele teve compaixão, inclusive de um judeu, que provavelmente aquele camarada que Jesus usa na história é um judeu. É fato dizer que nós poderíamos parar, cuidar de alguém, passar mertiolate de alguém, cuidar das feridas de alguém por um parente, por um amigo. Mas quem vai fazer isso por um estranho? Quem vai fazer isso por um inimigo? O que Jesus está descrevendo aqui para nós é um tipo raro de amor, é um amor que não tem limites. O que Jesus está mostrando para aquele camarada, contando essa história, é como o padrão estabelecido pela lei é inalcançável, queridos. Nem saiu aqui, mas é não vai sair de novo. Inalcançável. Como não é possível alcançar. E aí Jesus, para a gente amarrar a história aqui, ele termina a parábola devolvendo a pergunta por perito da lei. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele cara, ele não fala um nome de um samaritano. Ele não contamina a sua saliva com algo que ele odeia dentro dele. E ele diz assim, aquele que teve misericórdia dele. E aí Jesus diz assim, vá e faça o mesmo. Agora pensa comigo, queridos. A resposta de Jesus deveria ter provocado na mente dele uma profunda convicção da sua incapacidade, daquilo que a lei exigia que ele fizesse o tempo todo. Jesus fez aquele homem pensar não sobre quem é a outra pessoa, mas que tipo de pessoa ele é, e de quem ele está sendo próximo. Porque um samaritano, odiado por ele, religiosamente ignorante, praticou a lei melhor que os religiosos. Jesus ensina aquele homem a não se preocupar com quem é o próximo, mas simplesmente ser um próximo de alguém. O que nós aprendemos com essa parábola não significa que as pessoas não são responsáveis por suas ações, nem que a salvação é um privilégio de nascimento para todos, mas Deus nos chama a estar preparados para amar todo tipo de pessoa. Nas palavras de John Stott, ele diz assim, a parábola de Jesus nos desafia a superar todos os preconceitos raciais, sociais, sexuais e religiosos. Não estou sugerindo que comprometamos a nossa moral e as nossas crenças cristãs, mas que não permitamos que elas impeçam de praticar um amor ativo pelo nosso próximo. Aquele perito da lei parece que não aceitou a lição que Jesus estava dando. Não reconheceu a sua necessidade de graça, não se arrependeu, mas se aquele perito da lei tivesse confessado a sua culpa, Jesus teria lhe oferecido uma eternidade de misericórdia, graça, perdão e amor verdadeiro.
Queridos, eu quero concluir, caminhar para a conclusão, não criando uma alegoria da parábola, vendo no samaritano um quadro 100% de Jesus, uma ideia ainda não muito clara, mas à luz daquilo que observamos nas Escrituras, e um contexto maior, acredito que essa parábola nos ensina muito mais do que o amor ao próximo. Ela nos ensina a pecaminosidade do nosso coração. Porque talvez você chegou aqui na igreja, nessa noite, e você fala assim, poxa, eu sou alguém que digo amar a Deus de todo o coração, de toda a mente, de todo entendimento. Eu sou alguém que sei quem é o meu próximo, mas eu carrego raiva dentro de mim. Eu carrego uma raiva gigantesca de pessoas e eu preciso me libertar disso. Eu tenho um ódio mortal dessa pessoa, assim como alguém daquele tempo tinha de um samaritano. Mas se aquele homem não era capaz de amar um samaritano, ele não obedecia a lei. E eu quero dizer para vocês, querido, que eu e você não estamos debaixo dessa lei que subjugava eles. Mas nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz, nós somos incapazes de cumprir a lei, mas veio alguém que cumpriu a lei. Morreu na cruz do Calvário, pagou o preço, e olha para mim e para você e diz assim, eu sei a dureza do seu coração. Eu sei como falta compaixão no seu coração. Eu sei os samaritanos que você odeia. Eu sei as lutas que você trava. Eu sei a capa religiosa que você veste. E eu quero te transformar, eu quero te perdoar. Esse texto nos ensina que eu e você somos pecadores por natureza e prática. E a nossa prática não se conforma ao ideal, à lei de Deus. O que se espera é a ira, é a rejeição da parte de Deus. Mas essa parábola também nos ensina a confessar a nossa pecaminosidade, a nossa falta de amor, de compaixão. A buscar a graça, a misericórdia de Deus, olhando para Jesus, o único que cumpriu o que a lei exige de nós. Aquele que é a fonte de vida eterna, de compaixão e de graça. Queridos, há uma forma da gente sair daqui nessa noite diferente. Da gente tratar a dureza, a pecaminosidade exposta do nosso coração, é olhando para a cruz de Cristo. É olhando e dizendo, eu não sou um perito da lei, eu não sou um samaritano, eu não sou um sacerdote, eu não sou um levita, eu não sou um samaritano, mas eu me vejo. Porque eu cheguei aqui fazendo uma pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? E eu achei que vir na igreja vai me fazer herdar a vida eterna. Eu achei que dando uma caridade para alguém, dando uma oferta, vai me fazer herdar a vida eterna. Isso é uma mentira. Só há uma forma de você herdar a vida eterna. João 3,16. Eu sou o caminho. Não, falei até. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Quem herda a vida eterna? Aquele que crê no Filho de Deus. Aquele que olha para o seu coração e fala assim, eu sou tão duro quanto aquele perito da lei. Eu preciso me render a Cristo Jesus. Deus entregou o seu Filho, o seu próprio Filho, para que Ele morresse por pecadores que não merecem nada, como uma condenação eterna. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E um canal, o meio de conexão com o poder do Evangelho, queridos, é a fé. Ela é o único modo, ela é o único caminho pelo qual nós nos apropriamos daquilo que Deus fez por nós. É aquilo que muda a nossa condição diante de Deus, de alguém que está distante dEle, porque mascara a sua vida para uma posição justa. Somente por meio da cruz de Cristo Jesus. Aquele perito da lei saiu batendo no peito, talvez. Eu estou fazendo uma conjectura aqui. Dizendo assim, que tipo de mestre é esse, talvez? Mas talvez ele saiu dali dizendo, uau.
como termina Mateus capítulo 7, quando termina a parábola. Vamos lá, Mateus 7. Porque talvez eu penso que ele poderia ter saído dali assim. Mateus 7. Quando Jesus termina o Sermão do Monte e eles se deparam com esse ensino, e agora ele se depara com o ensino de Jesus, talvez ele poderia dizer assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não os mestres da lei. Talvez ele saiu quando Marcos capítulo 2, que aquele homem vai e pede a cura, os seus amigos levam ele diante da casa, e Jesus fala, perdoa os seus pecados, e eles olham para aquilo sem entender, e Jesus fala, o que é mais fácil dizer, perdoa os seus pecados, ou sai dali, e as multidões olham aquilo maravilhados e dizem, uau, nós nunca vimos nada igual. Porque quando o ensino de Jesus, quando a palavra de Jesus penetra no nosso coração, a gente tem que sair daqui dizendo, uau, nós nunca vimos nada igual. Eu já ouvi muitas vezes esse texto do bom samaritano, em diversos contextos de pregações, e a ênfase sempre é a compaixão, a bondade, a misericórdia, e de fato o texto nos ensina sobre isso. Mas eu quero fazer você sair daqui olhando além disso. Porque a sua pergunta talvez é essa: mestre, como eu posso fazer para ter uma vida eterna? Como eu posso fazer para ter a minha vida transformada? Como eu posso fazer para ser uma pessoa diferente? E eu quero dizer para você, e com isso eu termino, que é somente se render aos pés da cruz de Cristo Jesus. É ali que você é tratado, é ali que você é moldado, é ali que a Bíblia vai dizer que você nasce de novo. E aí Nicodemos, o mestre da lei, vai perguntar, como é possível um homem sendo velho nascer de novo? E Jesus fala, nasceu do Espírito. E aí Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo, porque nasceu do Espírito. Meu convite para você nessa noite, querido, é não sair daqui recusando esse convite de Jesus, olhando para você e dizendo, vá e faça. Mas vá entendendo a palavra de Deus, vá se rendendo a Cristo Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu.